Saudações eremitas, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui de perguntas e respostas de vocês. Tô gravando esse vídeo aqui na sequência do outro vídeo de perguntas e respostas que para vocês já deve ter saído aí nos últimos dias. Caso não tenha visto, abre o canal, vê o último episódio aí do perguntas e respostas aos inscritos, certo? Mas vamos lá, vou dar continuidade aqui, né, da ordem aqui das perguntas que eu tinha parado no último vídeo. Eu tô indo aqui pela ordem de chegada aqui das mensagens das perguntas, beleza? Gustavo me perguntou aqui: Dalton, já presenciou algum fenômeno de materialização ou algo do tipo, de algum espírito? Cara, materialização especificamente eu nunca presenciei. O que eu presenciei foi manifestação a nível físico. Vocês devem achar que talvez seja a mesma coisa, mas não. A materialização, pelo menos o conceito, né, de materialização mágica, seria um espírito tomar forma ou de alguma forma aplicar ou fazer a manipulação de alguma energia dentro, né, do seu local de prática, de modo a se materializar, ou seja, se tornar palpável, se tornar visível, além da questão mediúnica. Então isso consiste em uma materialização. Eu sou meio cético em relação a essas questões, esses fenômenos de materialização, porque eu sou do tipo do ver para crer. Então tem vários ocultistas aí mais experientes, enfim, da comunidade que relatam, já relataram, embora aconteça de maneira assim muito raro nisso, acontece, e é o tipo de coisa que você pode, né, como eu falei, é palpável, você pode tocar, você pode sentir com o seu tato aquilo que está se manifestando ou se materializando na sua frente. Se houvesse outras pessoas, elas poderiam também ver a olho nu esse fenômeno de materialização. Então é um senso comum aí da comunidade de praticantes mais experientes que seja raro, porém possível. Mas novamente eu mantenho o meu ceticismo, porque até então eu nunca presenciei fenômenos de materialização. O que eu presenciei foi fenômenos de manifestação a nível físico. Então, por exemplo, fenômenos poltergeists, né, que seriam coisas se mexendo do nada. Então já aconteceu de coisas se mexerem na ritualísticas, coisas caírem, objetos se mexerem nos arredores do templo. Na época que eu fazia rituais ainda dentro do meu próprio quarto, né, tinha vários objetos espalhados pelo quarto, então já aconteceu de objetos caindo de prateleira, quadros caindo da parede, ou coisas se mexendo do nada, dá aquele susto, né? Então já aconteceu. Hoje em dia, faz tempo que não acontece esse tipo de coisa, mas eu acho que até porque não tem muita coisa para mexer dentro do meu templo, porque o templo tudo consagrado, então são todos objetos onde um espírito, se ele quisesse mexer, ele não teria tanto poder assim de mexer ou de influenciar, porque hoje dentro do meu templo, dentro do meu local de prática, só tem objetos, só tem móveis que estão purificados, estão consagrados. Então isso era mais comum, agora parando para lembrar, era mais comum de acontecer quando eu fazia dentro do meu próprio quarto. Enfim, são até coisas para a gente discutir aí em outros vídeos. Já aconteceu de... isso até foi recente, acho que faz uns 4 meses, 5 meses atrás aí, e eu relatei lá no Instagram no dia que aconteceu. Foi um trabalho de magia planetária, não posso dizer o espírito que era, mas era um espírito bem denso, bem forte, assim, até negativo, por assim dizer. E aconteceu a manifestação de um cheiro, né? O templo, o local de prática, ele foi tomado por um cheiro muito forte, um cheiro assim de algo podre, mas que era, de alguma forma, você conseguia sentir que aquilo vinha do mar, sabe quando você sente o cheiro assim de maresia, de mar? Então tinha algo ali que estava em decomposição, cheiro de alguma coisa em decomposição, mas de alguma forma me lembrava muito alguma coisa, algum animal marinho, morto, enfim, não sei explicar, mas me lembrava alguma coisa vindo do mar. E tudo bem, eu moro na praia, mas a praia é que ela fica mais ou menos 1 quilômetro aqui da minha casa, então seria muito improvável de ter vindo esse cheiro para cá. Então foi um cheiro muito forte, muito presente, como se realmente tivesse alguma coisa ali em decomposição dentro do local de prática. Eu achei que fosse coisa da minha cabeça, mas aí eu perguntei pra AD, né, minha noiva que estava trabalhando ali comigo dentro do ritual, ela também sentiu. Finalizei a ritualística, minha mãe estava aqui em casa, que ela estava passando uns dias aqui. Eu subi aqui pra cima e perguntei, falei, mãe, desce aqui e vê se você tá sentindo isso também. A mãe foi lá dentro do local de prática, lá do nosso templo, e ela também sentiu. Então, mais de uma pessoa sentiu o mesmo cheiro. E minutos depois de encerrar a ritualística, o cheiro se dispersou. Então o cheiro ele surgiu durante o ritual e se dispersou, curiosamente, né, após o ritual. Então foi uma manifestação a nível físico aí bem interessante. Fora isso, só aqueles clássicos, né, as velas com a chama mais alta, esse tipo de coisa que a gente já está habituado. Esses foram os fenômenos, né, de manifestação a nível físico que já me aconteceu. Interferência em aparelhos eletrônicos, isso aconteceu também aí semana passada.
aconteceu de celular desligar enquanto estava rolando o ritual de Goetia, mais de uma vez, já aconteceu de celular desligar, de haver apagão, dos gatos ficarem oriçados, arranhando a porta, querendo entrar no templo. Então são tudo fenômenos, né, de coisas que a gente começa a sentir, eu começo a observar no físico, né? Não é somente as percepções astrais ou energéticas, você consegue sentir, né, com os seus sentidos, e algumas coisas acontecem, algumas interferências na matéria, mas novamente manifestação a nível físico eu considero diferente de materialização, tem uma pequena ponte aí, certo? Vamos lá então para a próxima pergunta. O Iago mandou aqui: posso trabalhar com Saturno para desbloquear uma possível mediunidade latente? Sim, mas também depende. Tem que ver aí os motivos, né, da mediunidade tá oculta, ou tá bloqueada, ou tá latente dessa forma. Às vezes são por questões kármicas, então já vi acontecer de algumas pessoas terem a mediunidade bloqueada por questões kármicas. Já aconteceu vários relatos que eu recebi de, por exemplo, a pessoa na infância tinha uma mediunidade muito forte, e a criança não sabia lidar, né, com essa mediunidade, aí levava a criança numa benzedeira, ou num pai de santo, etc., que fazia um trabalho de fechamento ou limitação dessa mediunidade. Então já tem alguns casos aí que eu já conheci, né, desse gênero, que seria interessante, né, eu sempre recomendo nesse caso aí sim trabalhar com o Olímpico do Saturno, ou qualquer outra energia saturnina para desbloquear, né, para limpar. Então Saturno é representado pela foice, então fazer cortes, fazer aberturas energéticas nesse sentido que estejam aprisionando a mediunidade da pessoa por quaisquer motivos que sejam. Então existe uma infinidade de coisas aqui que poderiam vir a influenciar num bloqueio de mediunidade, mas isso é assunto para outro vídeo, senão vai ficar um vídeo muito extenso aqui. Então se você de repente trabalha, eu já recomendo, quando a gente quer trabalhar a mediunidade, eu sempre recomendo já ir direto com as entidades que regem a mediunidade. Então se você trabalhar com o Olímpico da Lua, o Arcanjo da Lua, ou qualquer outra entidade, no vídeo passado a gente falou sobre despertar de mediunidade pelos espíritos da Goetia. Então existem várias opções aí pra gente trabalhar a mediunidade diretamente. Mas se caso você ver que não está funcionando trabalhar com essas entidades diretamente ligadas ao desenvolvimento mediúnico, seria interessante você fazer uma investigação do porquê que a sua mediunidade está presa, está limitada, e aí sim fazer um trabalho saturnino para liberar, né, para deslanchar esses ciclos aí, e as coisas começarem a fluir para você depois voltar a trabalhar com as entidades que são ligadas, né, ao desenvolvimento mediúnico diretamente. O Gabriel mandou aqui para mim: a vida de quem vive de magia é fácil? Já imagina a resposta. Cara, assim, existem facilidades. Eu não digo que a vida de quem vive de magia é fácil, mas eu não vou mentir para vocês. Existem facilidades. Depois que você chega num nível, você trabalhar com magia, viver de magia, ou talvez assim, não é nem questão de a pessoa viver ou trabalhar disso profissionalmente, mas ter a magia ou o ocultismo como uma parte tão essencial da vida dela, depois de um tempo fica fácil, sim, você tem facilidade de fazer coisas na sua realidade. Então, você bota uma meta, eu quero tal coisa, eu quero chegar a tal resultado, você tem uma facilidade muito grande depois de um certo tempo para executar algumas coisas. Mas é só depois de um determinado período. No começo é muito difícil, no começo é extremamente difícil para todo mundo, não só para quem pretende viver disso, ou para quem, né, quer levar o ocultismo como um estilo de vida, né, a magia cerimonial, a magia como um estilo de vida. No começo é mais difícil você executar a maioria das coisas, no começo a sua vida é mais difícil, você vai acabar passando por muito perrengue, né, dentro desses processos de evolução espiritual. Mas esses perrengues, já falei em outros vídeos, eles são necessários, cara, porque é o mundo espiritual te testando. A gente já falou sobre isso em podcast também, né? O mundo espiritual ele tem um mecanismo de filtrar, né, o acesso ao conhecimento oculto de algumas pessoas. Então, para que você atinja certos níveis de conhecimento, certos graus de consciência ou certos poderes dentro, né, do mundo oculto, você precisa provar um certo merecimento ou provar que está preparado para aquilo. Então, para isso, para chegar nesse nível, você passa por diversos processos de evolução, e esses processos de evolução eles consistem na manifestação de uma série de problemas na tua vida, problemas, situações caóticas, que você vai ter que lidar com essa situação caótica, vai ter que lidar com esses problemas para superar eles, e a superação desses problemas vai trazer esses processos de despertar da consciência, ou vai trazer, né, uma autoridade espiritual mais forte. Enfim, você vai estar provando o seu merecimento, vai estar provando que você tem vontade de vivenciar aquilo, tem vontade de levar aquilo para a tua vida, enfim, que você tem vontade de ser um magista. Então, no começo é tudo muito problemático, muita gente começa no caminho da magia achando que vai ser tudo flores, mas não, sempre falo para tomar cuidado com isso,
Obviamente muita coisa vai melhorar, mas nos primeiros anos, aí nos primeiros 2, 3 anos, também não é uma regra, pode durar mais, pode durar menos, mas nos primeiros anos de caminhada espere muito caos, espere muito problema acontecendo também, porque vai ser necessário para fazer essa separação, né, do joio e do trigo aí. Mas depois as coisas se estabilizam, você começa a gozar mais assim, né, das oportunidades, a gozar mais dos benefícios e das coisas positivas que o conhecimento oculto aplicado, né, na realidade humana ele pode te trazer. Então depois as coisas ficam mais fáceis. Mas ainda assim, não acho assim que é fácil no sentido assim super tranquilo. Acho que não, acho que quem está nesse caminho tá para se desafiar. Quem está nesse caminho está buscando evolução. E o objetivo, pelo menos o meu, que eu sempre tento passar para vocês também, é sempre buscar evolução. E não tem jeito, cara, evolução exige sair de zonas de conforto. Então, vão existir períodos, né? Períodos que você vai estar ali numa boa, vai estar aproveitando, vai estar tudo dando certo. Mas quando você pensar, não, quero evoluir para outro patamar agora, muito provavelmente você vai acabar se sujeitando a situações aí mais problemáticas, mais caóticas. Que essa é a única forma, a meu ver, de você conseguir uma evolução real. É você se sujeitando a esse caos. O caos ele é um grande veículo de evolução, na minha opinião. João mandou a pergunta aqui. Toda magia feita para alguém pode ser detectada? Se não tiver nenhum tipo de técnica de você encobrir ou invisibilizar a magia feita, ela pode ser detectada sim. Claro, não é todo tipo de ritualística que você vai precisar invisibilizar. Então, de repente, você vai fazer um ritual de cura para alguém, um ritual de abertura de caminho, um ritual de limpeza, etc. Esse tipo de coisa você não precisa fazer invisibilidade, porque não tem nenhum problema alguém saber o que você está fazendo ali. Mas, vamos supor que você esteja querendo fazer uma maldade. Coloco maldade abre aspas, porque não necessariamente um ritual ofensivo, um ritual hostil, ele é maldade, às vezes ele é só justiça, tá? Então, principalmente em rituais de ataque, de contra-ataque, rituais de espionagem ou coisas do gênero, é necessário que você faça adendos no pedido. Isso quem me ensinou foi um espírito da Guetia, Vini, o rei Conde Vini. Ensinou que sempre que eu fosse fazer algum ataque ou contra-ataque, alguma quebra de defesa de inimigos ou coisas do gênero, que eu devesse sempre, ao final do pedido, fazer também um pedido para que o espírito mesmo, né, que está executando aquela tarefa, que ele criasse uma invisibilidade ou que ele apagasse dos registros acásticos, por assim dizer, aquela ritualística, de modo que ninguém, seja através da mediunidade, seja através de oráculo, seja quaisquer meios, né, de acesso, de modo que ninguém descubra o que foi feito, quando foi feito ou com qual entidade foi feita. Então você precisa verbalizar isso, você precisa formalizar. Quando você faz o pedido, você já tem que pedir para que a entidade, ou se você estiver trabalhando com manipulação energética direta, você tem que verbalizar ou intencionar que a tua energia está criando ali, né, um véu de invisibilidade que está ocultando. Então isso também é uma das aplicações práticas da magia de invisibilidade. A magia de invisibilidade serve para você se ocultar, de repente passar, né, por lugares perigosos e a sua pessoa chamar menos atenção em determinadas situações. Você criar invisibilidade na sua casa para que entidades inimigas ou entidades obsessoras, enfim, não percebam o que está acontecendo dentro da casa. Enfim, existem várias aplicações e uma delas é isso, você invisibilizar também atos mágicos para que ninguém detecte a origem, não detecte que tipo de coisa foi feita. Então acho que todo praticante aí, intermediário avançado tem que se ater aí bastante, porque é uma coisa muito importante, certo? Perguntaram aqui também, a influência das fases da Lua nos trabalhos mágicos. Isso é muito interessante, já tinha um tempo que eu queria falar sobre isso aqui em vídeo. Influência das fases da Lua. Não é com todas as entidades, pessoal, e não é com todos os trabalhos mágicos que as fases da Lua elas vão ser relevantes, tá? Vamos falar um pouquinho aqui rapidinho, dar uma pincelada sobre Cabala. Lá na Árvore da Vida a gente tem Malkuth, que por correspondência planetária seria, né, o planeta Terra, mas Malkuth rege todo, né, o universo a nível material. Malkuth representa, perdão, o universo, né, em todo o seu nível material. E acima de Malkuth a gente tem a esfera de Yesod. Por correspondência planetária, a esfera de Yesod está conectada com a Lua. Então a gente tem a Terra, depois a gente tem a Lua, né, que é o nosso satélite, depois a gente tem os demais planetas do Sistema Solar. Então eu sempre gosto de fazer essas pontes entre os mundos da Árvore da Vida da Cabala com o nosso Sistema Solar. Mas, obviamente, eu sempre gosto de lembrar aqui, porque as pessoas acham que
A árvore da vida, ela está associada só aos planetas do nosso sistema. Não, a árvore da vida, as Sephiroths, né, as esferas da árvore da vida, as Sephiroths, elas são de uma aplicação a nível universal, tá? Muito além do que só o nosso sistema solar. Mas, novamente, por questões de correspondência, a gente consegue associar e fazer a conexão, né, de astros do nosso sistema solar, não só do nosso sistema solar, mas de vários outras galáxias, a gente consegue fazer essa ponte aí de correspondência. Enfim, voltando ao assunto aqui. Então, acima da esfera de Malkuth, a gente tem a esfera de Yesod, que seria, né, a Lua. Em trabalhos planetários, em trabalhos angelicais, até trabalhos de Goetia, que de certa forma também envolvem as influências planetárias e clifóticas, né, nesse caso, indiretamente, eu vejo, não é nem eu acho, eu vejo assim por questão de prática mesmo, de experiência, que são mais influenciados. Então, quando você faz um rito, que seria um rito, por exemplo, de abertura, vamos supor, ou de desenvolvimento de alguma coisa, você faz na minguante, você está fazendo, sei lá, um rito de magia planetária com uma inteligência, um rito de magia angelical, um rito de magia goetia, e você faz, né, o pedido, que seria um pedido mais próprio para a lua crescente, faz ele na minguante, é possível sim notar claramente uma influência da lua nos trabalhos. Não flui da mesma forma você fazer um pedido de lua crescente na lua minguante, no período de lua minguante. Agora, outras entidades, como por exemplo, espíritos olímpicos ou elementais, ou quaisquer outros tipos de práticas mágicas que envolvam entidades, espíritos que estejam conectados com a Terra ou com a matéria especificamente, não tem tanta influência lunar. Então eu já fiz os meus testes inúmeras vezes, fazendo rituais para abertura, para desenvolvimento de alguma coisa, durante o período de lua minguante, com espíritos olímpicos, funcionou igual, funcionou de maneira muito rápida, muito intensa, como sempre é com os espíritos olímpicos. Elementais, mesma coisa, faço rito elemental sem ligar para dia planetário, sem ligar para fases da lua, funciona perfeitamente, funciona de maneira rápida, funciona de maneira intensa. Agora, se eu experimento, e já experimentei várias vezes fazer um rito de lua minguante, né, com o objetivo de lua crescente para magia angelical, planetária ou goetia, já não flui da mesma forma. Por quê? Anjos, arcanjos, daimons ou inteligências planetárias estão em dimensões mais distantes da matéria, mais distante da Terra. Então, o fato desse distanciamento das dimensões faz com que eu desenvolvi essa teoria, essa visão de que a Lua ela seja um filtro. Então, imagina assim, você faz o seu rito e aí sai, né, a sua intenção ou a sua vontade ali, mágica, ela sai do plano físico e ela vai passando ali por diversas outras esferas. E a Lua ela meio que funciona como um filtro, então tudo que sai da esfera da Terra acaba passando pela esfera da Lua e depois volta também pela esfera da Lua. Então a Lua ela funciona como um grande filtro para esses trabalhos mágicos interdimensionais, por assim dizer. Agora, se você está trabalhando com uma magia mais da Terra, com entidades conectadas com a matéria ou com a natureza do planeta Terra, ou com entidades humanas, entidades nascidas, por isso que quem é da Umbanda, Candomblé, etc., que trabalha com entidades nascidas, sabe que existem ali entidades que as pessoas trabalham sem ligar para dia planetário, sem ligar para a fase da Lua e funciona normalmente. Então tem muitos sistemas de magia que não são influenciados, né, pela fase da Lua por conta de serem práticas mágicas que estão mais centradas no aqui, no planeta, na natureza do planeta ou nas energias da matéria. Agora, quando você começa a ir além, a entidades ou trabalhos em outras esferas que vão além da matéria, aí você tem esse fenômeno, né, onde ocorre de a Lua ser um filtro energético, e aí influencia sim nos atos mágicos que a gente faz. Ativação de pantáculos com espíritos olímpicos, dá bom? Dá bom. Sempre falei que normalmente pantáculos planetários, vamos citar os pantáculos lá das clavículas de Salomão, já tem vídeo aqui no canal também, eles podem ser ativados com arcanjos, inteligências e olímpicos. O recomendado sempre é com as inteligências planetárias, mas vocês já vão entender o porquê. Com o olímpico vai funcionar, vai ser bastante interessante porque os olímpicos eles têm uma proximidade ainda maior com a humanidade do que as inteligências planetárias, então um pantáculo ativado com o espírito olímpico vai ser um pantáculo que vai manifestar resultados muito rápidos, muito intensos, porém dentro das regras de trabalho dos espíritos olímpicos. Então vamos supor, lá nas clavículas de Salomão tem pantáculo para destruição, tem pantáculo para amarração amorosa e coisas do gênero. E os espíritos olímpicos, eles estão sujeitos ali a uma espécie de modus operandi
não é exatamente dogmático, mas eles têm um modus operandi deles que faz com que eles neguem alguns tipos de resultados. Então, se você quiser, por exemplo, prejudicar alguém através de um espírito olímpico, sem que isso seja algo justo, eles não vão fazer. Se você quiser usar, por exemplo, o espírito olímpico de Vênus para atrair uma pessoa, ou para se conectar amorosamente ou sexualmente com uma pessoa, sem que aquela pessoa seja uma pessoa que esteja compatível com você, eles não vão fazer, porque eles têm uma espécie de moralidade, e isso aí é também um assunto aí bem vasto, a gente tem que tratar num outro vídeo com mais calma, mas eles têm sim uma espécie de moralidade por trás, né, das suas ações, ou por trás desse filtro de aceitar ou não aceitar determinados resultados. Então, um pantáculo ativo por um espírito olímpico fica sujeito, fica limitado ao modus operandi do próprio espírito olímpico. Quando você ativa um pantáculo através das inteligências planetárias, você tem aí uma perspectiva maior de resultados. Por quê? A inteligência, por mais que ela não seja tão próxima à humanidade do que um espírito olímpico, a inteligência ela é amoral. A inteligência ela não vai fazer juízo de nada. Então, se você quiser usar um pantáculo de Marte para destruição, ativar ele com a inteligência Grafiel e direcionar a energia desse pantáculo para destruir um inimigo, mesmo que isso não seja justo, mesmo que a pessoa não tenha feito nada para você, vamos supor um inocente, vai funcionar, vai dar certo, porque as inteligências planetárias são neutras e elas não fazem esse filtro moral dos pedidos que são feitos, ok? Então, se você quiser utilizar um pantáculo para questões amorosas, vai funcionar de repente melhor ativado com a inteligência planetária de Vênus, aquele pantáculo, porque a inteligência não vai fazer juízo ou não vai fazer esse filtro, ela vai aproximar, ela vai fazer a conexão de você com a pessoa que você quer. Então, a resposta final, a conclusão aqui é depende. Depende do que você quer. Então, na grande maioria dos casos, eu recomendo muito fazer a ativação dos pantáculos com os olímpicos pela praticidade e facilidade de fazer, porque os espíritos olímpicos são rituais bem simples, então você consegue fazer a ativação dos pantáculos de maneira bem simples, de maneira bem prática. As inteligências exigem um pouco mais de estudo, exigem um pouco mais de técnica e de expertise dentro das práticas cerimoniais para chamar elas. Eu já falei isso também aqui em outros vídeos. Não dá para fazer rito simplificado com as inteligências. Então vai depender de um pouco mais de perícia do magista para trabalhar com as inteligências. Mas se o objetivo dele for algo que somente as inteligências podem conceder a ele, então não tem outro jeito. O melhor caminho seria ativar o pantáculo através da inteligência planetária. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Novamente, eu não quero que esses vídeos de pergunta e resposta eles fiquem muito grandes. Vamos fazendo com calma. Nos próximos vídeos eu vou respondendo as perguntas que faltaram aqui. Semana que vem, provavelmente, eu vou abrir outro box de pergunta desse aqui, porque eu já tô vendo aqui que a grande maioria foi respondida, tá? Então me segue lá no Instagram, fica atento lá, que logo eu vou estar abrindo outro box desse, você pode mandar sua pergunta e eu vou tentar responder aqui. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Boas práticas, bons estudos pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!